Já hoje o Churugan já preparou aquela aula monstra pra gente, porque é aquela parada, né, Churu? As doenças fúngicas são aí, ó, mesmo pra quem não sabe, um dos principais desafios do teu cultivo aí, e pode comprometer tanto o crescimento, a produtividade e até a qualidade final ali da tua plantinha. E aí, Churuganja, elas vão se desenvolver aí principalmente por questões de ambiente com alta umidade, pouca ventilação, e ó, esse é um erro que parece muito mais comum do que parece, e falta de higiene aí no teu cultivo. Então, Churu, hoje a gente vai explorar um pouco dessas circunstâncias aí, ver algumas desses fungos aí que podem ser maléficos e de fazer, né, o combate e a prevenção, Churuganja. Pô, obrigado por mais essa aulona, meu querido. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Gorilla Microbes, Flower Mind. Essa aula natural que a gente vai dar ao vivo, a gente vai fazer ela de maneira mais elaborada, mais detalhada, mais editada, com mais detalhes, com mais explicações lá no curso. Aqui é o nosso SUS. Aqui é a nossa aula gratuita, porque a gente entende que todo mundo precisa ter acesso. O que é que a gente vai ter hoje, pessoal, na nossa aula? A gente vai aprender por que a gente deve fazer um manejo biológico de pragas e doenças, né? O principal motivo, óbvio, é porque a planta é para ser consumida, logo você tem que ter um pouco de cuidado do que é que você usa. Mas a gente vai aprender um pouco sobre esse manejo biológico, quais são as pragas e doenças que são relacionadas. No caso aqui, são mais doenças do que pragas, vamos dizer assim, né? Como é que esse manejo ele vai poder ajudar ali. E vamos falar sobre as doenças fúngicas, as doenças causadas por fungos na planta, que são muitas naturalmente que ganja. E por quê? Porque na natureza o equilíbrio de um sistema ele depende o quê? Das vidas visíveis e das vidas invisíveis. Dessa forma, o ecossistema ele vai funcionar de uma maneira ordeira, de uma maneira organizada, e ela vai se autorregular, vai fazer os pesos e contrapesos ali. Esse sistema natural, né, da natureza, que foi construído durante a evolução da vida, ela proporcionou que uma vida pudesse regular a outra. Uma vida controla a população da outra, uma vida faz o equilíbrio para que uma não seja tão dominante assim. Dessa forma, todas as vidas, inclusive as pragas, os fungos, eles podem existir e cumprir a sua função natural, a ponto de uma vida ser determinante na existência de outra vida. Dessa forma, impede grandes saltos de superioridade em todos os biomas da natureza. Coisa linda, cara. É esse equilíbrio, né? Frisar isso, né, natural? Assim, o cultivo, né? E aí quero a opinião de Churuganja também. O cultivo, seja ele, né, principalmente o cultivo orgânico, né, Churu? É você procurar a coexistência entre essas vidas, né? E manter todas essas vidas que fazem parte do cultivo numa boa convivência, sem a sobreposição de uma acima da outra, mantendo esse bioma, né, o mais adequado possível. Quando você vai falar de outros tipos de cultivo, é mais asséptico, ou seja, cultivo onde você está querendo que a vida esteja totalmente fora ali, aí você vai trabalhar um pouco mais para manter algumas vidas de fato fora do seu cultivo, que é muito complicado para você, assim, eliminar qualquer outra vida a não ser a planta, é bem difícil. É melhor a gente tentar trabalhar nessa boa relação entre as vidas do cultivo. Essa é a minha opinião, né? Dentro desse contexto da planta, a gente tem a vida biológica, que ela é dedicada a controlar outras vidas biológicas. No caso, vidas biológicas que vão prejudicar a planta. E fazer o manejo dessas vidas biológicas que vão controlar outras pode salvar o seu cultivo, né, de problemas que são difíceis de resolver de outros métodos. E muitas vezes você vai poder resolver esses problemas sem a necessidade de utilizar produtos químicos, uma vez que você está cultivando uma medicina e você não quer pesticida ali na sua medicina, né? Maravilha, Churu. E aí a gente vai ver uma série de fungos que vão dar características ali, né? Porque a gente sempre fala, né, Churu? A folhagem, principalmente, e a planta como um todo, você observar diariamente, você tá atento aos sinais que aquela planta tá dando, de alimentação, de ambientação, né, de saúde e tudo mais. Esses fungos tendem a dar sinais também que eles estão começando a se instalar lá. E é isso que a gente vai começar a entender agora, né? Quais são esses fungos, como que ele age na planta e quais as características que ele gera ali na planta e como a gente vai fazer o controle e combater esse tipo de fungo. Começando aí por um famoso, né, Churu? O Fusarium, né, cara? Isso, vamos falar do Fusarium, né, que é um fungo bem famoso, né, o Fusarium oxysporum. Né, eu sou meio ruim de latim. Então, o Fusarium, ele é bem conhecido dos cultivadores
Botrits, ele é um fungo que ele se instala no substrato ali da planta, ele acaba atingindo as raízes da planta, ele causa uma colonização em massa ali das raízes. Dessa forma, ele altera a cor das raízes, que de brancas passam a ficar escuras, em tom marrom cinzento. Então, nessa imagem que nós vemos aí, nós temos várias fases da colonização do fungo Fusarium na planta. Essas imagens, elas podem te ajudar a identificar ele no seu cultivo. Procure entender que olhar apenas para as folhas da planta não necessariamente responde à causa desse problema, seja o Fusarium ou outra contaminação de fungo. As folhas, elas são indicativo de que existe um problema a ser investigado. Porém, existem muitos problemas que dão sinais parecidos na folha. E é por isso que é necessário uma investigação cuidadosa para se ter uma conclusão sobre qualquer doença fúngica. E sobre o Fusarium, uma característica comum dele é ele ir secando a planta por etapas, galho a galho, até secar a planta inteira, né? Esse é o Fusarium. É uma morte triste. Quem já teve Fusarium vai vendo que a planta vai ali se perdendo pouco a pouco e você não vai entendendo até você entender o que é. É triste, eu já peguei Fusarium, não é legal, galera. E aí, Churu, você traz essa parada de como fazer esse combate, né? Tricoderma aí seria, então, outro fungo que vai competir ali e vai, de uma certa forma, combater o Fusarium, né? Lembrando que o Fusarium, né, ele depende de diagnóstico rápido. Depois que ele entra em metástase, você não recupera mais a planta. Então você tem que ser rápido ali na identificação. O Tricoderma é um fungo também competidor, porque o fungo é um negócio tão especial que a praga que combate o fungo é outro fungo, né? Olha você isso. vê como ele é um negócio muito louco. Só dar um adendo aqui, uma dica do Grud X aqui, ó. Fungos Fantásticos, um documentário de 2019 muito bom aí da Netflix mesmo. E é isso, né? Tudo fungo aí, galera. E aí a gente vai combater o fungo maléfico com o fungo bom, né, Churu? Esse documentário é muito bom. Quem não assistiu, assista. Então, o Tricoderma é um defensivo biológico que eu recomendo que todos tenham em casa. Porque, às vezes, dependendo, se você mora num grande centro, é fácil você sair e comprar. Mas quando você mora no interiorzão, que é 2-3 semanas para chegar, atrasa a entrega, você demorou mais uma semana para identificar o problema, o que é que aconteceu? Um mês ali, o Fusarium ali, ó, tchau. E o que é que a gente fala? Você já tem pouca planta e ainda perde, dá um prejuízo muito grande ali no seu cultivo. Então, o Tricoderma é uma excelente opção para tratar ali o Fusarium ali no início. Se você sentiu o sintoma, você tá vendo um galho secar, um galinho pequeno secar sem motivo, já tem que entrar direto com o Tricoderma, e para isso ele precisa já estar estocado ali na sua casa para você utilizar. Então, esse é o Fusarium e esse é o remédio para ele, o Tricoderma. A gente vai ver que o Tricoderma ele é importante para uma série aí de combates aí, né, Tico? E ele age justamente aqui nessa questão, porque ele compete com esse fungo, que é o fungo patógeno ali. Em algumas espécies, eles vão parasitar esse fungo também e vai prejudicar, vai destruir ele dessa forma. Então, são várias, a indução de resistência ali, né, estimula a própria planta a produzir as próprias defesas. Então, tudo isso, cara, você vai dando menos ambientação para o fungo maléfico e vai controlando isso de forma eficiente, né? Naquela pegada que o Churu trouxe no início da aula, que é justamente manter esse bioma com os seres vivos que vão te ajudar no progresso do teu cultivo, e não com seres vivos que vão te atrapalhar o desenvolvimento da planta. Esse é o segredo. O que eu digo quando eu vejo esse tipo de dica? Anota. Anota e dá uma olhada, faz um print aí das imagens, né? Aqui com esse tipo de aspecto de raiz e de folhagem, a gente pode ter um indicativo aí que se trata desse tipo de fungo. O próximo aqui, Churu, o mofo cinzento, né? O tal do Botrits cinerea. Esse é paia, hein? Esse é pai, hein? Esse aí é complicado, né? O Botrits, né, também é uma doença fúngica que ataca a planta, só que na parte superior dela, tá? Ele coloniza a flor e as sementes, né, da planta, fazendo com que as partes mais importantes da planta, que são, né, as flores e as sementes, sejam contaminadas, inviabilizando o uso e inviabilizando o consumo. Esse fungo, ele é conhecido como fungo necrótico, ou seja, é um fungo que vem para secar ali as flores e as sementes. Então aí nós temos aí uma imagem aí do Botrits
aí pra vocês. É isso, ó. Isso aqui bastante gente tem, né, Tico? E aí não adianta, né, cara? Pegou Botrytis aí, dificilmente você vai poder utilizar, como o Churu falou, cara, porque ela vai estar, de fato, contaminada ali, né, cara? Dificilmente não. Isso é um pacto de jardineiros que a gente vai fazer aqui. Pegou Botrytis, galera, é descarte. Faz muito mal, principalmente a inalação, né, desse tipo de fungo. Ah, mas vai queimar. Não, senhor, porque até chegar onde queimou, você já inalou e é muito, muito, muito perigoso você fazer a inalação desse tipo de substância com Botrytis. Por isso que a gente diz, cara, cultive a sua plantinha, né? Saiba a procedência, garanta que não pegou esse tipo de fungo para que você saiba exatamente o que está consumindo e a melhor procedência é você. E a galera tá dando as falas aqui no chat, Churu, né? O Grower K, por exemplo, esses fungos são 100% comuns no outdoor, principalmente nessa época de chuva e sol. O Sky BDS aqui também fala, né? Muita chuva por muito tempo, vai gerando ali, ó, medieval, né? Botrytis é um fungo cinza do morango, tomates também, né? Aparece, então, é esse combate, Churu, além aqui do caso do tricoderma, aqui também tem o Bacillus subtilis aqui também que pode ser utilizado, né? Isso, o Bacillus subtilis, né, é uma bactéria que ele produz enzimas, né, produz substâncias ali que inibem, né, o crescimento do fungo, né, fortalece a planta justamente porque ele inibe ali a reprodução ali desse fungo, para que ele possa continuar crescendo e soltando esporos ali e se reproduzindo. Então são os dois controles biológicos aí do Botrytis. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de fungo, claro que no final eu vou dar algumas dicas aí para você prevenir, mas assim, ele tá no ar, a gente respira ele tá em todo lugar. A diferença é se ele vai conseguir, né, o esporo dele vai frutificar ou não. É só isso. Beleza, vamos pro próximo então aqui, que é o tal da necrose do cânhamo, Churuganja. Olha lá o aspecto também, né? Olha só, né? A necrose do cânhamo, né? Ele, como o próprio nome já fala, ele causa a necrose da planta. Ela acaba ficando muito parecida com o resultado do ataque do fungo do mofo cinzento. Porém, para que ele não seja confundido, porque eles são fungos diferentes, este em específico, ele possui difícil controle biológico. Nos Estados Unidos, ele já devastou plantações de cânhamo industrial, inclusive, né? Essa doença, conforme mostrada aí nas imagens, ela está apresentando ela no caule para que ela não seja confundida em seu estádio de necrose com outros fungos. Então, ponto para saber dessa necrose, né, aí que dá na planta, é esse detalhe no caule, tá? Ela tem esse formato na flor aí do esclerótium, mas tem aí esse resultado no caule também para você identificar a necrose do cânhamo. Foto aí, ó, com o caule aberto também aí, para vocês poderem tirar a certeza também aí de como é que fica. E tem um outro fungo aqui para combate além do tricoderma também, que é o Coniotherium minitans. Coniotherium minitans. Dá para fazer um nick aí para jogar game online, né? Esse fungo, ele é um hiperparasita, ou seja, hiperparasita é que ele é mais do que parasita. Eu sou o dobro do parasita. Eu sou um hiperparasita. Ele se alimenta, né, do fungo que causa a doença. Então ele vem para comer o fungo. Ele não vem para competir espaço de nutriente e de colonização da planta, não. Ele vem para comer. É um fungo que vem para comer outro fungo. Então, ele ataca exatamente as estruturas de resistência desse fungo, que são chamadas de esclerócios, e dessa forma impede com que os esporos possam germinar e dar ali continuidade ali na propagação. Tricoderma, que também combate, o Coniotherium minitans é uma opção de combate biológico aí da necrose do cânhamo, que pode acontecer nas plantas também. Tico, o mais legal é que o chat tá começando a identificar qual que pegou na planta, ó. O Azo falou, putz, foi esse que levou minhas meninas. É isso, né? Na próxima já vai saber e vai já ter um combate mais efetivo, hein? O nome disso, sabe o que é? Aulas da Natural TV, tudo ilustrado, com os melhores professores daquele jeito. Imagina no curso, naturalmente, que a gente imagina. Isso aqui é só uma palhinha, hein, galera? Só uma palhinha, hein? Conteúdo completo no nosso curso aí, vem com nós. A próxima, Churu, que até parece falta de água a princípio, mas a gente vê que tem um dano no caule ali, né, cara? É o tal do Dampinoff, é isso?
Também conhecido como Pythium, né? Esse fungo, que é muito comum, quem nunca aí germinando uma semente aí, naquele substrato lá que estava abandonado lá há 6 meses, nunca aconteceu isso aí da plantinha levantar com tudo, oi papai, papai, tô mal, cai no outro dia, e eu, Tico, no início, Tico, eu pegava e digo, o quê? Não aceito a sua partida, levantava ela e cobria com o substrato. Quem nunca? Quem nunca? Eu também já fiz isso, mas não tinha mais. Respiração boca a boca, né, Churu? Batimento cardíaco ali no caule, né? Mas não adianta, né? Quando esse fungo pega, né, inclusive, pessoal, ele é uma das maiores razões para haver problemas nas germinações. Quando você faz o processo todo certo, todo redondo, e a semente não germina, é culpa da semente. Mas às vezes você falha em um desses processos e aí esse fungo muitas vezes ele fica incrustado ali na casca da semente ou ali no recipiente que você está germinando ou até o esporo ali no ar que pode pegar ali e ele cola na semente e impede que ela germine. E às vezes ela abre um pouquinho, ele entra dentro da semente e aí transforma o interior da semente que era para sair a radícula, vira aquele mingauzinho, você tira a semente, ela quebra ali na sua mão. Ela também ataca brotos novos, né, que é esse exemplo aí daquela plantinha que você botou para germinar e ela caiu, você cobriu com substrato e não adiantou de nada. E outra coisa também, que pelo menos não é muito comum, mas ela ataca também plantas adultas, tá? Também na floração. É porque o resultado dela é muito parecido com o do fusário, então vocês vão perceber... o Dr. Corred até deve esse complemento, ó, fusário também causa o dumping, ó, esses dois, é isso, cara. Então, essas doenças fúngicas, elas são muito parecidas umas com as outras. A ideia aqui não é a gente identificar espécies de percevejo. A ideia é você perceber que aquele problema pode ser uma doença fúngica, e aí no fim da aula, vocês me cobrem aí, tipo, se eu esquecer, eu vou dar uma dica simples pra galera saber investigar melhor quando é doença fúngica e quando não é. Então, esse Pythium, né, o controle biológico dele pode ser feito também com a tricoderma e também com Bacillus subtilis também para poder combater, mas repetindo aquilo que eu já falei, tem que ser identificado cedo para poder funcionar. Exato, Grower K dá contribuição, né? Luta é diária, irmão. Isso aí é o que passa o produtor, ó. Infelizmente, sem pesticidas nada se colhe, só dá trabalho. Por isso que a gente tem que entender, né? No nosso cultivo caseiro ali com poucas plantas, você evitar, né? Porque imagina que passa uma associação, que passa um cultivo de larga escala. É isso para minimizar aí, né, os riscos de você ter problemas ao longo do percurso. O próximo são as manchinhas amarelas, essa a gente vê bastante, né? A tal da septoria. É isso, Churu? Septoria. Esse fungo, ele ataca geralmente as folhas que são mais velhas, aquelas folhas maiores, mais de baixo, e ele forma algumas manchas amarelas. Essas manchas amarelas, elas depois evoluem e se tornam manchas marrons. E a gente sabe que se a célula vegetal está sendo atacada, a planta vai ter uma baixa fotossíntese, vai ter problema ali nos estômatos e vai reduzir também ali a sua produção. É um fungo que vem, que se você não controlar, não fizer a defólia, não passar produto, ele pode se espalhar e a planta vai ficar muito fraca. O controle desse fungo, da septória, que causa essas manchas amarelas, também é o tricoderma e também o Bacillus subtilis, que são controles biológicos que vão disputar o espaço e vão colonizar a planta e tirar o espaço ali do septória que está ali se alimentando ali da planta. Loucura, né? O comentário do Vision aqui, Tico, né? Então é esse fungo aí que tá matando um monte de semente dos growers. Ele até reclamou da Carolina aqui no último ano, que perdeu muita semente e tal. É ver, né, cara? É isso aí, a gente tem que ver as paradas e ver o menos contaminante possível, né? Exato, é importante, né? O Churu vai dar dica do que fazer, por isso já deixa o seu like. Já agora a gente tá conhecendo fungo a fungo, o que faz, como faz, mas já deixa o seu like e espera na aula, porque depois você só vai ver isso no curso. Então, ó, deixa o like que o Churu vai dizer como combater e como melhorar essa questão fúngica maléfica pro seu cultivo. A próxima, então, é a marrom, né? Da mancha amarela a gente vai pra mancha marrom, é o Foma e as cocitas mais, ó, as outras cocitas mais aí, Churu. As cocitas mais. Lembrando, pessoal, são fungos, então os sintomas serão muito parecidos, tá? Aqui a gente não vai ficar fazendo comparação de espécie de inseto parecido, aqui é para vocês terem uma noção, porque mesmo cultivadores experientes, não vai achando que eles olham para uma doença fúngica e sabem exatamente, essa aqui é a mancha marrom, essa aqui é a mancha amarela, isso aqui é o piton, isso aqui,
que dá trabalho, muitos também não identificam. A gente está dando aqui uma noção para que você já tenha um caminho por onde investigar o que é que acontece mais aí, para quando acontecer também, você saber, pô, teve uma aula na Natural TV e a gente viu. Então, sobre a mancha marrom, né, o FOMA, ele é uma doença, né, que ele é comum em lugares em que o clima é mais frio, tá? Então, se cuida aí, galera da região sul, galera do geladão de Floripa. A temperatura ideal para a proliferação desse fungo é 19 a 22 graus, é uma temperatura que acontece. A doença, ela se manifesta através dessas pequenas lesões marrons, que ficam ali na faixa de 15 milímetros, 10 milímetros, 5 milímetros. Elas podem evoluir até lesões que vão deixar um furo na folha. Então vai ficar marronzinho, aquele espacinho marrom vai furar, ou no restante da folha fica verde, mas fica aquele furinho. Normalmente as folhas mais velhas também são atacadas primeiro e existe a possibilidade da evolução dessa doença colonizar todas as folhas ali da planta, principalmente as maiores. O controle da mancha marrom, ele é feito através também da tricoderma e também do Bacillus subtilis, que são os dois controles biológicos que disputam espaço ali com esse fungo também. O próximo aqui da lista, então, é o mildio, pseudoperonospora. Caraca, hein? Também, ó, você vê que é parecido, né? As manchinhas, né, Churu? Tá aprendendo, o Tico tá aprendendo vários nomes pelos usar nos nick aí do jogo aí de RPG. Então, o mildio, ele é causado o quê? Por um tipo de fungo chamado omiceto. Ele penetra nos tecidos da planta, ele causa manchas amareladas e também necróticas, ou seja, vai matando ali através dessas manchas, na parte superior da folha e um crescimento branco ou acinzentado na parte inferior. Ele prefere os ambientes também úmidos e as temperaturas mais frias e mais amenas. Esse é o mildio. Não confundir com o próximo que vem na sequência. Esse é o mildio. Ele é também combatido com a tricoderma e também com Bacillus subtilis. Esse é clássico dos clássicos, o tal do oídio aí, né? Que vai deixando aquela névoazinha ali por cima, Churu. O oídio, que é muito comum, ele é uma doença bastante conhecida, né? Não só no Brasil, mas ele às vezes é confundido com outros tipos de infecção. O oídio, ele inicia com as pequenas lesões na parte superior ali das folhas, vai evoluindo para a formação do micélio, né? Que é esse branquinho aí. E também na parte superior, essas folhas ficam com a aparência de estarem recobertas com a camada de poeira, como se tivessem lixado uma parede ali, como se tivesse tido uma obra de gesso ali que sujou tudo ali de pó branco, né? É mais ou menos o que acontece com o oídio. Então, se ela é deixada à plena evolução, ela vai gerar o que se chama cientificamente de pleistocéios, que são o quê? As estruturas reprodutivas desses fungos, que tem uma cor um pouco mais escura. Eu coloquei essa foto aí na floração, eu queria que o Tico fizesse um comentário. Isso aí na floração não é resina, não. Tente diferenciar pro primeiro cultivador, pro cultivador de primeira viagem. A resina tem um aspecto diferente. Isso aí, meu irmão, é o oídio, é o tal do Xeroteca e levilula. Eita, nós, rapaz, ó. O nome é feio e o bicho é feio também, Churuganja. Tá maluco, odeio. Ô, Churu, e o Improvisa falou uma parada boa aqui, ó, né? Esse aspecto, às vezes algumas pessoas colocam ali a terra de diatomácea aplicada e fica umas marquinhas parecendo que é isso, mas é diferente, né, cara? É diferente. Então, o oídio, ele, quando ele pega na floração, às vezes você acha que é resina, que amanheceu resinado, mas se você olhar de perto, você vai ver que não é resina, né? Você vai ver que realmente é um fungo, então, pra quem não é tricoma, galera. Não é tricoma. Não é tricoma. E, Tico, não pode fumar isso aí não, Tico. De jeito nenhum, cara. É descarte. Ah, mas se eu tirar só... Não, é descarte, galera. Infelizmente, você composta e aí na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, mas é descarte, tá? No geral, a gente tem visto, a gente vai ver mais algumas 2 ou 3 aqui. No geral, a tricoderma aí parece ser um combativo bom, né, cara? Ter ali, a aplicação dele é no solo, como é que funciona? Pode ser na folha, pode ser no solo, a questão é você conseguir dosar corretamente para não desperdiçar, saber também o tipo de tricoderma que você está usando, que tem base óleo,
base água. Se você está na floração, é base água. Se ela está no vegetativo, você pode usar base óleo ali na diluição ali do produto. É claro que esse Bacillus aí, eu particularmente não pesquisei necessariamente sobre ele, também nunca usei, né? Isso estava dentro das pesquisas. Geralmente o tricoderma está mais acessível, mas repetindo o que eu falei no início, essas doenças fúngicas, para você ter um bom resultado no combate, tem que identificar no início. Se ela está muito carregada, fica mais complicado. E aí, se ela está no vegetativo, você atrasa a floração. Se ela está na floração, ela contaminou as flores, e aí vai ficar complicado de você fazer uso da medicina se ele já tiver espalhado. Então, controle o máximo possível ali no vegetativo, para que na floração não tenha esse problema. Listinha dos essenciais aqui do Bruno Roy, de uma galera já tem tricoderma aí, cara. Com certeza na lista pra ter esse combativo aí, ó. Vamos pra mais duas aqui, ó. A podridão do carvão, Macrofomima plaseolina. Esses nomes eu gosto mais de chamar de podridão de carvão. Porque chamar de macrofina, plaseolozolina, piscicilina, mano, é difícil demais. Então, o controle desse fungo, né, da podridão do carvão, o que é que acontece? Elas geralmente apresentam o quê? Elas ficam amarelas e com aquilo que a gente chama de clorose, que é um amarelo ali parecendo, se vocês já viram cloro, aquele amarelo que parece xixi, sabe? Então, ele amarela e vai secando completamente. A parte interior do caule ali, né, que tem aquele furinho, né, por dentro ali, apresenta pequenas manchas pretas. Quando você quebrar, você vai ver por dentro do caule essas manchas pretas, né, em grande quantidade. Então, dessa forma também, conforme mostra aí na foto, você tem por dentro, quebrando o galho, você consegue ver, e por fora vai estar essa aparência geralmente próxima ali da mídia, do substrato, para você saber que ele está com a doença da podridão de carvão, e aí quando você quebrar, você vai ver o interior que vai estar mais ou menos parecido com isso. E para combater também é o tricoderma e o Bacillus subtilis, que também vão disputar espaço com ele, para que ele não colonize a planta. Em outras palavras, a planta, se ela for colonizada pelo tricoderma e pelo Bacillus subtilis, ela vai ser colonizada e ela vai continuar bem. Não vai ser uma colonização que vai fazer mal. Agora, se colonizar com esses outros, aí realmente ela vai sofrer. Tem a colonização boa e tem a colonização ruim, meu amigo. Exatamente, tem. É a questão do início da aula. Por isso que, na minha opinião, né, o Churu trouxe a senha lá no início da aula. O cultivo vai ser você manter esse bioma saudável, em equilíbrio, porque fungo vai ter, né? A probabilidade de ter fungo, porque tem fungo espalhado por todo lugar, vai ter. A questão é ele não se sobressair e aí começar a magoar ali o seu cultivo, a deixar a sua planta em outro lugar. É isso, galera. Ó, só deixar aquele salve, todo esse conteúdo aqui aprofundado vai estar lá no nosso curso, então fica o convite aí para você que quiser aprofundar as temáticas, a gente vai estar constantemente ali atualizando o curso, vitalício, te dá certificado e tudo que tiver de atualização, você já tem acesso na hora, gruda lá, ó. A antracnose coletotrichum. Ô, louco, bicho, só pelo nome esse aí me assustou. Olha o nick do RPG, galera. Pessoal, lembrando que aqui é só uma palhinha, tá? Na aula do curso é muito mais detalhado, é muito mais explicado. Aqui é só uma palhinha no ao vivo. As doenças, né? Outra doença que acontece muito, eu mesmo já tive, né? Esse formato, né? Que é a atracnose, né? Como é que funciona ela, né? Ele ataca várias culturas. Entre elas, uma que ele ataca bastante é o café. E no caso da planta, os sintomas eles iniciam com pequenas lesões, que também são bem amarelas, aquele amarelo bem forte, né, que evoluem até as lesões que ficam mais circulares. O centro fica mais cinza e as bordas ficam mais escuras. O centro fica meio cinza, aquele cinza meio cinza de Beck, um cinza meio embranquiçado, e as bordas um pouco mais escuras. Vocês estão vendo por que é difícil identificar? Porque elas são muito parecidas, né? Você tem que ter um olho muito bom, às vezes usar uma lupa para falar, não, essa lesão aqui, o centro dela tá cinza, mas é um cinza num tom mais claro, essa borda aqui tá escura, então vai ser a atracnose. É difícil identificar, porque é muito parecido, mas essa é a atracnose. E também o controle desse fungo é o tricoderma e o Bacillus subtilis. É a ferrugem, né? O Oromyces, Aecidium e Uredo.
Então, o ferrugem, né, são pequenas manchas, né, que acontecem em grande número ou pequeno número, e aí vai depender. Ele costuma atacar mais outras culturas, como o feijão e a soja. Não é comum ele colonizar a cannabis, porém, obviamente, depende da região que você mora. Às vezes você mora numa região de agronegócio que tem plantação de feijão, que tem muita plantação de soja. Então, esse fungo vai estar aí no ar e pode pegar aí, galera do Mato Grosso do Sul, que tem muito agronegócio, pode ser regiões que esse fungo possa ter um pouco mais de força. Lembrando também, pessoal, tanto para esse como para os demais, não é porque um esporo do fungo pegou ali na sua planta que ele vai colonizar a planta toda. Tudo depende de você observar ali no seu manejo e fazer o manejo rápido quando você observa diariamente, né? E aqui eu vou fazer algumas explicações aqui para vocês. Então, nós temos esses controles biológicos, né, que foram mostrados. Nós temos também os fungicidas, né, químicos, mas orienta que você não use justamente para não deixar o resíduo na planta. Uma coisa é você usar um pesticida químico numa planta que você não consome. Outra coisa é você usar um pesticida químico numa planta que você consome. Então, por mais que existam fungicidas muito eficientes, químicos, como você consome, é melhor você levar no biológico e controlar dessa forma. E dar aqui algumas explicações agora, Natural, a questão da prevenção, né, dessas doenças fúngicas, né? Então, se você estiver fazendo cultivo mineral, você utiliza substratos que sejam de procedência, livres desses patógenos, pode utilizar os substratos inertes, se possível, faça uma esterilização disso antes de você usar. Se você for fazer organomineral ou orgânico, você adiciona o controle biológico ali no seu cultivo, ou, caso contrário, tem esse controle biológico em mãos a pronto uso. Se apareceu, acordou de manhã, olhou, já tem que estar na sua mão para você utilizar. O segundo ponto é a questão da higiene, da asepsia. Mantenha tudo limpo, remova os restos das plantas, folhas caídas, restos ali do manejo. Isso é importante. Utilize as ferramentas limpas, desinfetadas, tá? Não precisa comprar um galão de 5 litros de álcool, mas compra uma garrafinha de água sanitária, dá uma lavadinha ali nas mãos, ali nas ferramentas que você vai utilizar antes e depois, na tesoura, tá? Antes de você manusear as plantas, lave bem antes e depois. Isso também ajuda a eliminar esporos, os fungos, que podem estar ali só esperando ali, como dizia, um bonde para entrar ali na planta, porque quando ele veio no ar, ele não caiu na planta, mas caiu na sua ferramenta, você vai lá e vai fazer o favorzinho de fazer o carreto, fazer o frete e levar ele lá para a planta. Então, cuidado, limpe tudo ali antes e depois ali do seu manejo. Outro ponto, a ventilação e a umidade. Faça uma boa ventilação ali do ambiente, se você está no indoor, para poder reduzir a umidade, porque a umidade favorece o desenvolvimento ali dos esporos, dos fungos que já estão no ar e também vão cair ali no seu cultivo. Evite também um excesso de umidade no solo, regue corretamente, para que você permita que o solo seque um pouco entre as regas e não fique muito encharcado, senão os fungos vão se proliferar. Outro ponto também, as sementes e os clones têm que estar saudáveis. Tome muito cuidado, por quê? Porque as sementes, se você não fizer a higiene correta delas, a higiene correta do processo de germinação como um todo, elas podem carregar alguns fungos e podem desenvolver esse fungo posteriormente. Muito cuidado também com plantas que você tira clones, porque a planta também carrega ali a doença ali no clone que depois pode se manifestar. Outro ponto também, se você está fazendo plantio direto no outdoor, se possível, faça a rotação de culturas, porque dessa forma você mudando ali o canteiro entre uma plantação e outra, plantando outra coisa depois de colher a planta, você vai também diminuir a probabilidade dessas doenças, né, de fúngicas. E você também, por último, utilize também os fertilizantes e outros produtos que sejam de qualidade, que fortaleçam o sistema imunológico da planta. Tome cuidado com aquele chorumezinho de fundo de quintal que veio não sei de quem, você não sabe se está contaminado, se não está. Uma coisa é você fazer o processo ali de biofertilizante, outra coisa é você pegar um biofertilizante de outra pessoa caseiro. Toma cuidado, que pode estar contaminado. Falando um pouco sobre os agentes, né, de controle biológico, né, que é o tricoderma, que é o bacillus, né, tem o outro aí de nome complicadinho aí também na aula. Resumindo, quando você for fazer o controle biológico, você tem que, em primeiro lugar, siga as instruções do fabricante. Instruções foram feitas para serem lidas, então leia e use
use o que está ali. Caso você não saiba qual é a dose que você utilize na planta, porque o fabricante não coloca, comece usando metade ali da dose. E, primeiro, separa um galho e use só naquele galho e aguarde alguns dias para ver se a planta reagiu bem. É o que o cabeleireiro faz, ele tira uma mecha de cabelo e faz o teste de mecha. Você vai fazer a mesma coisa com um produto novo que você nunca usou. Se você puder aplicar preventivamente, é sempre melhor, tá? Mas, caso contrário, tenha pelo menos o produto ali em mãos para quando precisar. Monitore as plantas diariamente. Mesmo que esteja tudo automatizado ali, uma vez por dia, nem que seja antes de dormir, vai lá e dê uma olhada se está tudo ok. Olhe as folhas porque ele aparece, como fala o tipo, do Neida. E também combine as estratégias, né? Combine o controle biológico com boas práticas de manejo. Você pode remover ali aquele molho de folhas quando você está tirando e fica aquele monte. Tire aquelas folhas ali do substrato, tire tudo, não deixe nada nem no chão, nem na bandeja, nem nada. No outdoor também retire, vai dar para as galinhas, vai fazer composteira, vai lavar, fazer um refogado, mas tire essas folhas. Essa matéria orgânica acumulada também atrai esses esporos de fungos, controle a ventilação, a umidade. Nem todas as doenças, elas estão em todos os lugares, mas conhecer elas vai te fazer sair na frente e vencer as batalhas que é o cultivo. E aqui eu queria só dar uma última observação para encerrar a aula, como eu prometi no início. Pessoal, muitas dessas doenças se assemelham com deficiências nutricionais. Então, como é que você vai fazer a comparação de saber quando é deficiência nutricional e quando é uma doença fúngica? De duas formas. A primeira, se você está no orgânico, você tem que ter certeza que os nutrientes ali do seu supersolo estão distribuídos na ordem correta de degradação. Liberação lenta, liberação média, liberação rápida, né? Aquilo que a planta vai consumir está programado para ser liberado no estágio certo. Então você tem que ter certeza que está assim. Senão, você pode considerar que pode ser deficiência nutricional. No caso de fertilizantes ou do cultivo mineral, você primeiro antes tenta subir um pouquinho a concentração ali do fertilizante para ver se realmente ela estava com fome. Então, verifica essa questão nutricional, mas não sai jogando aquele monte de nutriente, porque pode sim ser doença fúngica e muitas dessas doenças parecem com deficiência nutricional. Na nossa consultoria, a gente consegue justamente pegar aquilo que você está cultivando e fazer essa investigação. E é por isso, às vezes, o pessoal me chama no Instagram e eu não consigo dar um suporte muito bom, como eu gostaria, porque para você avaliar o cultivo de alguém, você vai levar mais ou menos uma hora, fazendo várias e várias perguntas, recebendo as respostas para saber se é uma doença, se é uma deficiência nutricional, se é problema de ambientação, se foi alguma coisa que foi usado ali de maneira incorreta. Tem até que frisar uma coisa que está acontecendo na consultoria, que está sendo bem legal, a turma nova, né? A galera tá chegando e o Churu já tá deixando, e é o enxoval do primeiro cultivo, né? Nesse enxoval já tem lá uma listinha, o Churu já vai, tudo que é bom ter à mão para caso a praga chegue e ela não domine seu cultivo, né? O Churu Ganja preparou esse enxoval pra galera da consultoria, tá da hora, e esse módulo com todas as informações sobre pragas e sobre como você eu só vou dar uma deixa pra galera, cara, porque, todas as aulas aqui, elas vão ser só uma palhinha do que você vai encontrar lá no curso. É a preparação, né? Então, esse tema mais aprofundado, você vai encontrar lá no curso. Vou mostrar um pouco, Tico. Esse daqui é a telinha onde depois você adquire o curso, tá aqui tudo organizadinho, o curso tem certificado, né? O curso tem tudo, tá organizado em fases. Aqui, já tem 2 aulas importantíssimas, de cara já tem 2 aulas importantíssimas. E essa segunda aula aqui eu falo muito pra galera prestar atenção, que é hábitos de um jardineiro experiente. Aqui tem dicas de sanitização, tem tudo pra você montar ali o seu espaço e saber como evitar esse tipo de coisa que o Churu colocou. Depois a gente vai, né, desmistificar, dizer o que é plano de cultivo, falar de gênero das plantas, entender o que é uma planta fêmea, uma planta macho, se aprofundar, anatomia, cara, tudo. Olha o tanto de aula, mais os bônus, tá? Mais os bônus que não param de acontecer. Mano, o curso tá da hora, tá da hora. Aí depois, você monta o seu cultivo com tudo, fatores, né, rega, substrato, importância da luz em 2 partes, assim, aprofundado. Não é pseudociência não, galera. Aqui é na prática, na real, com resultado, entendeu? E aí,
aí, ó, etapas do cultivo. Aí aqui tem tudo, brother. Aqui tem tudo. Aqui tem, né, vegetativo, LST importantíssimo, floração, a gente explica o que é flush, colheita. Tico, já vou dar o spoiler. A gente, a partir de março, vai começar a refazer essas aulas e todas elas agora com mais dica, com mais exemplos. Então, galera, a gente tá se dedicando a esse conteúdo desde o ano passado, quando caiu, e agora a gente tá na preparação máxima aí, cara, de fazer o compilado do compilado. Estamos fazendo aí a curadoria de vários conteúdos para entrar aqui também. Então aproveita, tá naquele precinho, para quem tá começando, para quem já tá com o desenvolvimento ali e quer ter aquele catálogo, né, Tico? Tive um problema ali naquela fase, deixa eu relembrar aqui, cara, porque relembrar é sempre bom as bases, né? Então essa e eu vou dizer para vocês, tá? Não acabou não, porque ainda tem um módulo inteiro de extração, com um monte de aula ainda, tem um monte de aula foda, né? Mostrando, fazendo, dizendo como tem que ser, e assim, as aulas bônus tá vindo daquele jeito. Quem compra agora, no preço de agora, leva quem vai pagar mais no preço de amanhã, porque vai ter módulo de outdoor, ou seja, um dos cultivos mais baratos possíveis com ele, o mago Churuganja, e eu tô encomendando ao vivo, porque quando eu encomendo ao vivo... Vai vir várias coisas, vir várias coisas. Tô encomendando de Churuganja o módulo enxoval antipraga. Esse módulo merece ser feito e será. Esse é como a gente trabalha lá na oficina direto. E aliás, você entrando na oficina, você já leva o curso de graça aí para ter um glossário ali, para ter como desenvolvimento e fora os encontros semanais com a gente aí nas turmas de oficina. É gratidão, galera. A gente fez esse compilado aí são anos e anos aí, né, cara, de dedicação à nossa plantinha, né? Temos aí a honra, cara, de desde ali dos cursos da Santa ter mais de 1.500 aí alunos certificados, esse curso já chegando numa marca muito legal também. Tivemos por questões aí burocráticas, né, inviabilizado desde agosto do ano passado, a gente não conseguiu veicular. E agora com a nossa plataforma aí pronta, a gente tem essa tranquilidade. Convido vocês, vem fazer parte dessa família do autocultivo, você vai ganhar informação, ajuda o canal aqui a se manter e a gente vai com força total, porque vai vir atualização quente. Só alegria, tem tudo, mano. Quando você menos imagina, vem uma aula bônus. Eu tô mostrando aqui, pá! É bônus, é só aula foda, meu irmão, o curso tá daquele jeito, vem pra essa comunidade. E tem grupo, tá? Tem grupo do curso, tem um monte de coisa, velho, o bagulho tá doido. E é vitalício aí, hein, galera, vitalício. Simbora!